interpretadas com o raciocínio da fé. O fanatismo afasta o homem da verdade, as ideias preconcebidas, igualmente. É preciso espírito calmo, resoluto, desejoso do bem, para compreender a palavra augusta do Mestre, quando ordinariamente por parábolas, expendia o seu pensamento. Assim aqui, nas Escrituras Sagradas, encontra-se a seguinte frase, mal interpretada por alguns homens: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Conceito errôneo? Notai, Jesus disse nem só. Que significa essa expressão? Quer dizer, o homem vive disto, mas não só disto. O homem tem a parte material do seu corpo para alimentar, para cuidar, zelar e vestir. Mas não tem só esta parte do seu ser. O homem se compõe de corpo e alma. Claro que o espírito conhece a superioridade do espírito sobre a matéria. Claro, evidente, que ninguém vai subordinar os interesses espirituais aos interesses materiais. Mas, daí concluir que só o espírito merece atenção e corpo nenhuma, é um erro. Antes, é preciso recordar, para bem aprofundar o caso e tornar-me explícito, a palavra ainda do Mestre: dai a Cesar o que é de Cesar e a Deus, o que é de Deus. E nós repetiremos, então, dai ao corpo o que é do corpo e ao espírito, o que lhe pertence. Meu amigo, refiro-me a alguém que, em pensamento, esta noite, me fez uma consulta. Meu amigo, cuida do teu espírito. Dá-lhe o pão espiritual, que é o seu alimento, o seu sustento, que ampara e fortalece a sua fé. Mas dá, também, ao teu corpo pão material que o aguenta, para poder suportar e resistir aos embates do espírito. O espírito, meu amigo, precisa da matéria, como não? Que pode fazer um espírito forte numa matéria inutilizada? Como pode agir um espírito que se sente robusto, num corpo que não se sustém? Dai sustento aos vossos corpos, cuidai dos seus interesses, velai pela sua segurança e saúde, muito embora sabendo que os interesses espirituais estão acima dos interesses materiais. Para exaltar o espírito, não é necessário deprimir o corpo. Para colocar a alma no seu verdadeiro lugar, não é preciso descolocar a matéria daquilo que lhe pertence. Em uma palavra, o predomínio é do espírito, mas, nem por isso, pode a matéria ser desprezada. A crítica insensata que se faz àqueles que procuram viver numa certa abastança, numa certa felicidade terrena, não procede. O homem cristão, espírita, que dispõe de recursos suficientes para si e para os seus, também tem meios para atender às necessidades dos outros. Desde que a sua fé seja uma verdade, ele poderá lançar mão do que possui em benefício de instituições religiosas, de instituições piedosas, de criaturas necessitadas, enfim, pode ser um esteio, um elemento útil. Sem recursos, como poderia fazer? Agora, se esse homem se escraviza ao seu dinheiro, se nada o demove dos seus propósitos senão o ouro, se chega, para alcançá-lo, a meios impróprios, incorretos, claro está que erra. Mas, se é um cristão, embora abastado, está no seu direito. As Escrituras Sagradas estão cheias de vultos que foram riquíssimos. Quem foi Abraão, senão um patriarca, dono de grandes cabedais? Quem foi Salomão, senão o rico mais poderoso da sua época? E assim muitos outros. Não, meus amigos, a riqueza não é um pecado. A desonestidade é que o é. Dinheiro mal adquirido representa uma perdição, mas dinheiro que custa o suor do rosto, que custa trabalho sensato e honesto, esse dinheiro é abençoado por Deus e pode ser empregado como elemento de progresso, de utilidade, no seio de agremiações cristãs. Concluindo, meus amigos, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Dai a Cesar o que é de Cesar e a Deus, o que é de Deus. Estudai, e que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Paulo. Oremos com fervor. Deus, nosso Senhor, seja louvado, que a luz bendita de Jesus repouse sobre vós,
iluminando o vosso entendimento, para a compreensão das coisas santas. Amigos e irmãos, venho de longas paradas, venho de regiões onde o vosso pensamento muitas vezes penetra, mas os vossos olhos físicos não distinguem. Venho do teatro da dor, do sangue, da miséria, rogar aos meus irmãos encanados, que devotadamente se consagram ao espiritismo cristão, uma prece em favor dos lares desolados, das crianças abandonadas, da orfandade sem pão. Venho pedir a todos vós um pensamento de amor para as almas desencanadas em luta, inconscientes do seu estado, ainda cheias daqueles sentimentos rancorosos que a morte não conseguiu destruir, e concitar-vos, meus irmãos, a fortalecerdes cada vez mais os laços fraternos que vos unem uns aos outros. A doçura de um pensamento cristão, a fraternidade existente entre as criaturas é um sentimento tão doce, tão suave, que alenta as almas sofredoras, na terra ou no espaço. Os pensamentos de ódio, de rancor, jogam as criaturas humanas na escuridão profunda, em que os seus espíritos se debatem, sem encontrar ponto de apoio. Quantas criaturas são sujeitas a pesadelos tremendos só porque seus pensamentos não são tão puros quanto deviam ser. Meus amigos, nunca dê mais uma palavra amiga, consolo, conforto, conselho, quando as almas se encontram curvadas ao peso da dor. Errar é humano. Recalcitrar no erro, isto, sim, é o maior pecado. Depender do erro, querer passar por limpo aquilo que nós sabemos ser imundo, querer ostentar como vitória aquilo que nós sabemos que é um crime, querer apresentar troféus de glória em escombros que restam de verdadeiras desgraças, isto, sim, é o maior pecado. As vítimas inconscientes desses homens sem coração, dessas criaturas sem piedade, clamam por justiça, e a criatura humana não se recorda de que há um Deus reto, inflexível e bom, que preside os destinos da humanidade, que lhe concedeu o livre-arbítrio, para que ela pudesse ter o direito da escolha, que lhe disse, vai, caminha, progride, evolui, santifica-te. E, ao contrário da sua recomendação, ele vê a humanidade desviar-se, atolar-se no tremendal dos vícios, afundar-se nos pântanos das imundícies terrenas e alcançar o barato profundo do crime. E ainda se levantam criaturas humanas sem coração, sem sentimentos, a baterem palmas por qualquer vitória sangrenta. Meus amigos, o crime é sempre o crime. Vós deveis, como crentes espíritas que sois, dobrar os vossos joelhos em pensamento e orar ao bendito Deus, por piedade para com a humanidade segue por uma solução benéfica para esses pobres espíritos arrastados pela violência das conquistas até alcançarem a profundeza do pecado, do crime. Meus amigos, reina a paz entre vós. Este ambiente é tranquilo e suave. Almas piedosas pensam em Jesus, corações amantes procuram fazer o bem, criaturas caridosas dão o que é seu, para auxiliar os seus semelhantes. Vós sois piedosos, caridosos, tendes bons pensamentos. Orai fervorosamente para que os outros também tenham, para que também raciocinem e reconheçam a Deus como seu Criador, para que amem a virtude e detestem o vício, para que sejam piedosos, humildes, como Deus quer, e, sobretudo, fraternos, porque a fraternidade universal chegará um dia. Deus, nosso Senhor, assim o quer. O universo inteiro será um reinado de paz. O homem verá, no seu semblante, o seu irmão, o espírito reconhecerá no outro espírito um amigo, um ser seu irmão. Mas, quando, Senhor? Quando chegará essa época feliz? Quando o amor dominar o mundo e o ódio se ocultar na penumbra da treva? Deus vos guarde e guie sempre. Célia. Considerações sobre a vida. Meus irmãos, caríssimos amigos, desça sobre vós a proteção do alto, que a benção de Jesus, caridosa e doce, repouse em vossos espíritos. Amigos e irmãos, como é bom, como é suave, como tranquiliza as almas ter a consciência reta de seguir sempre pela trilha apontada por Jesus.
Meus amigos, quando o mundo vos cercar com as suas tentações, cravando nas vossas almas os espinhos que a cruciam e a fazem sangrar de dor, quando a vida, em sua turbulência, carregar o vosso pensamento para regiões inferiores, reagi, concentrai-vos, volvei o pensamento para o alto, e fechando os olhos às maldades humanas, e cerrando os ouvidos às intuições da treva, volvei para Jesus em pensamento sereno, pedindo-lhe, Mestre, aponta a trilha a seguir, mostra o caminho, que eu quero seguir desassombradamente, e o Mestre, solícito e bom, como sempre, caridoso e justo, amante das suas ovelhas, irmão dos que padecem, fará sentir a sua vontade suprema e o crente tomará as suas resoluções dentro do espiritismo cristão, e a sua alma repousará tranquila. Meu irmão, tem paciência com a dor, suporta, resignado, a tua prova. Sabes tua página de tua vida que está gravada nos arcanos do infinito. Conheces o passado da tua alma. Sabes dos compromissos tomados na erraticidade? Nada disso chega ao teu alcance, porquanto só os espíritos elevados têm noção exata do cumprimento do dever. Mas, se a tua fé transpõe montanhas, se ela é firme como a rocha, então desafiarás tempestades que o mundo lançar sobre ti, e tu poderás ileso chegar ao porto de salvação, e, quando olhares para o teu perispírito, nele encontrarás a límpida e serena das consciências tranquilas. Passar da vida terrena para o espaço infinito provocando sombras, manchas, com a alma tenebrosa, crivada de responsabilidades tremendas, é doloroso, é triste. A alma cristã, ferindo-se, embora, nos agulhos da dor, deve atravessar a vida com pensamento fito no Mestre, a fim de, impoluta, penetrar os umbrais da eternidade. Meus amigos, coragem. A vida não é o momento presente, a vida é a eternidade, que se aproxima de vós. A vida não é essa corrente de pensamentos insensatos, que prende o homem em seus laços e lhe prejudica as intuições. A vida é a corrente d'água tranquila, que conduz ao porto de salvação. Velai pelas vossas almas, meus amigos, não permitais que elas sossobrem no ocaso da vida. Fé em Jesus, alma serena, pensamento alto, e deixai que o barco vogue ao sabor das ondas, porque, guiado pelo braço seguro do Mestre, alcançará o porto da salvação. Deus vos abençoe a todos. Jean Maria Vianney, Cure DARS. A doçura de fazer bem. Deus, nosso Senhor, vos abençoe a todos. Somos necessitados das suas bênçãos, e elas são eficazes para todas as chagas de nossos espíritos. Meus amigos, eu assisto ordinariamente convosco, embora nem sempre me possa pronunciar. Mas, há dias em que as atrações são mais fortes. A corrente deste lado, hoje, está fortíssima, e eu não pude resistir. Vim, porque me foi permitido falar. Quero dizer, como já o fiz de outra vez, e com a maior segurança, que entrei no trabalho santo do Senhor, entrei como obreiro na vinha do meu Jesus e tenho procurado cumprir o meu dever na medida das minhas poucas forças. Quando aqui entro e vejo esta mesa cercada de médiuns, procurando fazer a caridade cristã aos espíritos que se manifestam, sinto a minha alma inundar-se de alegria, apreciando o resultado das conversões, que se sucedem, daqueles espíritos acostumados ao mal, que, pouco a pouco, vão cedendo às influências do bem e se alistando nas nossas fileiras. Meus amigos e meus irmãos, como é doce fazer o bem. Quando a noite é alta e os padecentes, nos hospitais, nas enfermarias ou em suas próprias casas, gemem com as suas chagas físicas e morais, é tão bom, é tão suave descer, aproximar-nos deles e lhes fazer, por meio de prece ou fluido, algum benefício. Isto nos faz tanto bem, nos enche de tal ternura aos espíritos, que nós damos graças a Deus por termos abandonado esse mundo de tanta dor, para vivermos nas esferas esclarecidas pelo bem. Isto aqui, hoje, está muito bom, o ambiente está suave, os guiás baixaram,
lançando fluidos sobre aqueles que precisam. Porque vós sabeis, meus amigos, há um misto de dor, resignação, alegria e paz em todo este recinto, todos procurando o mesmo ponto para comungarem na taça da fraternidade cristã, e eu me sinto feliz por estar certa de que os meus tomam parte sensível na prática do bem, sempre prontos para o auxílio espiritual devido aos seus irmãos. Eu concito todos os presentes a não se tornarem jamais indiferentes à dor. Orai sempre muito, pedi sempre muito, e lembrai-vos dos vossos médiuns, muitas vezes interrompidos, no desempenho de sua missão pelas correntes inferiores, às quais alguns reagem e outros se entregam enfraquecidos. Meus amigos e meus irmãos, repito, como é suave trabalhar para Jesus, como é doce fazer o bem à humanidade e como é bom saber que os seus têm o mesmo gosto e o mesmo desejo. Tu igualmente desejas o bem e hás de ser muito feliz, porque Deus há de permitir que sejas boa mãe, como sempre foste, hei de continuar a acompanhar-te e te farei todo o bem que puder. Não desconheces quem te fala e sabes perfeitamente que tu fazes parte interna do meu ser, tu vives no meu pensamento tanto ou talvez mais do que os outros. Meus amigos, eu vos estimo a todos e vos sou imensamente grata por todo o bem que em prece me fizeste, e, quando vim trazer a notícia de que estou trabalhando, sabia que todos ficariam satisfeitos. Devo partir, devo parar. Repito, na saída, a frase que disse na entrada, que a benção de Deus fique convosco, que assim seja, para a felicidade de todos. Julia. Um pouco de reflexão. Cristãos espíritas, que aqui vos congregais em nome de Jesus, venha sobre vós a sua paz bendita, que ela repouse em vossas almas e tranquilize o vosso futuro, assegurando a calma interior. Meus amigos, se refletirdes um pouco sobre as bênçãos que recebeis continuamente do vosso Deus, tereis a alma de joelhos a seus pés, agradecendo-as todos os dias. Quantas esmolas recebeis vós, que não sabeis, às vezes, considerá-las como tais, pensando que são acontecimentos inevitáveis, que são, talvez, meios adquiridos pelas vossas preces ou pelo vosso merecimento, quando é simplesmente a caridade de Deus que se manifesta. Agradecei, meus amigos, sinceramente, ao vosso Pai todo o bem que podeis desfrutar na terra. A Terra é um planeta de dores, de expiações e provas, é um planeta onde a alma se purifica e aprende as coisas celestes, é uma escola, um estudo, porquanto aqui se exercita o sentimento da virtude, e esse aprendizado é necessário, utilíssimo ao espírito, enquanto encarnado. Cercado das tentações mundanas, dos perigos que o mundo oferece, o espírito facilmente abandona a trilha da virtude e do dever, para se emaranhar nas veredas escuras onde vivem o erro, o pecado, a ignomínia, o vício, o crime. Assim, todo crente espírita bem orientado, que tem desejo de servir a Deus em espírito e verdade, reconhece a mão de seu Pai em todos os caminhos de sua vida. Com a caridade com que tratais os vossos semelhantes, com essa mesma sereis tratados por Deus. Meus amigos, não rejeiteis as vossas provas, aceitai-as, sem relutância, e colocai os vossos prazeres espirituais, as delícias de uma vida melhor, acima de qualquer interesse material que se vos apresenta. Amigos, eu mesma, que aqui me encontro e comungo convosco na taça da caridade cristã e da fraternidade existente entre os dois mundos, eu mesma, neste instante de concentração convosco, dou graças ao meu Deus, porque ouviu, aceitou e respondeu à minha súplica. Certamente, todas as vezes que oramos, encarnados ou desencarnados, submetemos os nossos pedidos às condições necessárias ao desenvolvimento do Espírito por quem se intercede. Nós nunca pedimos que seja retirado o cálice da prova, subordinamos nossa vontade à vontade de Deus. Mas, assim como Deus é justiça, é, também, misericórdia, assim como Deus é inflexível em seus desígnios, é, igualmente,
irredutível no que diz respeito à caridade. Vede vós, meus amigos, que, apelando para a caridade e a misericórdia infinita de Deus, nós não deixamos de lado a sua justiça. Sabemos perfeitamente que ela se há de cumprir, aliada a essa caridade sem par, que o universo todo reconhece. Graças, meu Deus, graças, meu Pai, porque nós, espíritos desencarnados, oramos e tivemos o resultado de nossa prece. Paz a todos os homens, que seja feita e louvada, acima de tudo, a vontade onipotente de Deus. Isaura. Coragem para lutar. Meus amigos e meus irmãos, ao encerramento desta sessão, eu vos desejo paz e tranquilidade de ânimo. O espírita repete sempre que conta com a proteção divina para o auxílio de todos os seus atos na vida, mas nem sempre dá demonstração dessa crença. Vêm as dores, os sofrimentos morais, sobretudo, e o acabrunhamento se apresenta, esmagador, sobre aquele que, 5 minutos antes, tinha toda a fé. Eu não quero dizer que isto seja uma fraqueza espiritual, muitas vezes é uma fraqueza corporal, mas, acima dessa fraqueza, o crente espírita deve colocar, sempre, como uma muralha defensora do perigo, a sua crença. Uma crença inabalável é forte, uma crença inteligente instrui, uma crença piedosa sustenta, uma crença baseada na fé em Jesus é uma esperança forte, uma âncora de salvação. Apegai-vos a ela, meus amigos. Almas aflitas que aqui vos encontrais, a quem a dor feriu recentemente com profundos acúleos, almas sofredoras, que necessitais calcar no fundo do vosso ser todo o sofrimento e não desejais revelar as lágrimas dos vossos olhos, ponde a vossa confiança em Deus, fazei a vossa prece contrita, fiscalizai o vosso pensamento, para que ele não se desvie da concentração de Jesus, e confiai, que o consolo e esperança voltarão em breve. Quem pode esperar perfeição na terra? Quem pode esperar completa felicidade neste meio tormentoso em que o vosso planeta vive, neste instante? Quem pode esperar uma paz completa, nesta hora intranquilizadora por que passa o vosso mundo? Ninguém. Há sempre uma mágoa, um ressentimento, uma dor, uma amargura, há sempre um quer que seja que perturba a felicidade dos lares. Se assim é, se a dor alcança todos, não vos esqueçais, também, de que a união faz a força. Se a dor atinge a todos, a fé deve unir a todos num laço forte de esperança em Deus. O mundo é este, meus amigos, não vos enganeis. O mundo tem dias aparentemente felizes para a mocidade, cuja reflexão não chegou, cujo senso de responsabilidade ainda não está definido. Para estes, o mundo apresenta um certo quê de felicidade, que ilude, mas é miragem. Quanto mais a idade vai avançando, mais a inteligência compreende a realidade palpável do sofrimento na Terra. Que fazer? Como agir? Calma, sincera, verdadeira e energicamente. Tal como nós procuramos disciplinar aqueles que estão sujeitos ao nosso domínio e cuja fiscalização nos compete, também o nosso próprio ego, essa voz interna em que se levanta, às vezes rebelde, dentro de nós, necessita de direção. Quem pode dirigir essa máquina pensante? Quem pode governar essa usina de sentimentos contrários? Deus. Assim, ao recolher ao vosso aposento, concentrai-vos, pedi a direção divina e, num apelo verdadeiro, veemente, partido do íntimo da alma, rogai a Deus misericórdia para os vossos espíritos, e que lhe aponte a bússola que indique o norte a seguir nas dificuldades terrenas que se apresentem diante de vós, que Jesus seja o sirineu que aguente as vossas dores e vos auxilie nessa jornada perigosa, cheia de acúleos e tormentas, contrariedades e decepções contínuas, que, sem o auxílio do alto, esmagam com seu peso aterrador. Coragem, meus amigos, coragem. Alguém já disse, nesse recinto, coragem para viver, e eu digo, coragem para lutar.
Deus vos abençoe a todos, e que a sua paz divina esclareça os vossos ânimos, hoje e sempre. Tiago. Confraternização. Meus amigos e meus irmãos, paz de Jesus convosco. Não sei porquê, há crentes espíritas que condenam as manifestações em reuniões coletivas. Querem cercar as manifestações do além-túmulo de um segredo impenetrável. Dizem até que as reuniões, para serem verdadeiras, têm necessidade de ter um número reduzido de pessoas, e, quanto mais reduzido, melhores as probabilidades de verdade. No entanto, a demonstração dos fatos que se desenrolam todos os dias à vista das criaturas de boa vontade provam exuberadamente que os espíritos desencarnados têm necessidade desta confraternização com seus irmãos da terra. Vós, os verdadeiros crentes, que tendes aspirações cristãs, tendes aquele desejo de vir a este recinto nos dias apropriados, para ouvir a palavra do alto, entreter comunicação, comungar com os do outro plano da vida, vindos cheios de fé e vos sentis imensamente contrariados quando, por qualquer circunstância, sois privados de aqui vir. A mesma coisa se dá com os espíritos bem-intencionados do além. Eles sentem-se bem nestas ocasiões entretendo comunicação convosco, sentem-se felizes nas reuniões que aqui fazeis, sob as leis que regem estas manifestações, prestando benefícios, pois têm prazer em ser úteis. O ambiente é propício, preparado pela prece, os espíritos luminosos se alegram nesta solidariedade fraterna, de irmãos para com irmãos, preparam este ambiente derramando fluidos sobre os que estão curvados ao peso da dor, e eles sentem-se como se fossem retiradas as chagas da sua alma. Os que vivem dentro desta crença sentem grande conforto nestes fluidos, que se desprendem dos espíritos elevados para benefício dos seus irmãos. Por conseguinte, a verdadeira afirmativa é que as sessões de espiritismo prático são utilíssimas, e não há razão para serem evitadas. Há agremiações espíritas que não as permitem. Minhas irmãs ou meus irmãos, componentes de agremiações, se a vossa fé em Jesus não estiver abalizado e forte, certamente vosso ambiente será de lutas espirituais, que muitas vezes se travam nas próprias sessões, mas se a vossa fé em Cristo estiver bem firme, qual invencível baluarte, então, meus amigos, podereis fazer muitos irmãos vossos despertarem dos seus erros, suavizar as suas mágoas, pelo bálsamo consolador derramado sobre suas chagas, fazendo-os compreender que também são filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Amigos, guardai a palavra de quem encerra esta reunião: vossos mortos da terra são os verdadeiros vivos no além. Eles vos veem, eles palpitam de alegria perto de vós, vos amam sempre, auxiliando-vos de conformidade com seu progresso espiritual. É da vontade de Deus. Paz na terra a todos os homens. Max. Imortalidade. Amigos e irmãos, que vos seja concedida nesta hora a paz bendita do Salvador do mundo. Que Jesus, em sua graça infinita, derrame sobre vós as luzes do seu Espírito, para que possais enfrentar neste mundo as tormentas e as dores. Meus irmãos, as dores profundas da alma, que se apresentam muitas vezes abatendo as forças normais da criatura, as grandes dores, absorvem de tal forma os homens, que os seus espíritos nem sempre podem raciocinar, presos como se encontram no corpo de carne. Passado o choque chega a reflexão das coisas sérias. O crente espírita reconhece a superioridade da sua crença sobre todas as outras, pela tranquilidade que lhe sobrevém, na certeza da vida eterna que Deus lhe dá, na esperança do breve encontro que o Divino Mestre promete. Meus amigos, várias vezes tem sido dito, a vida presente é uma vida transitória, uma estrada que todos têm que percorrer, para uns juncada de grandes dores, mais do que para outros, porque aqueles que se encontram em prova e estão dispostos à reabilitação de suas almas, submetem-se a todos os sacrifícios, contanto que o seu progresso seja feito, pois sabe que o seu espírito aceitou a prova na erraticidade.
Nesta encarnação presente, nesta matéria, não recordam os vossos espíritos as épocas passadas. Assim, meus amigos, comungai com as dores que vos vêm, elas não são estranhas, são necessárias, e, se assim não fosse, Deus não as mandaria. Se elas vêm é porque tendes necessidade delas. E, depois, há uma certa dose de egoísmo no amor terreno. As criaturas humanas, presas como se encontram os seus corpos de carne, têm uma dose profunda, muito alta, de egoísmo, natural neste mundo de dores. Queremos nossos amados para nós, queremos possuí-los, tê-los dentro de nossa alma, que eles sejam nossos inteiramente, não se afastem de perto de nós, nem sequer um palmo. Egoísmo material de grandes afetos pouco espiritualizados. Porque as almas que já desenvolveram certo grau de evolução são devotadas ao sacrifício, elas se depuram, se curvam diante da dor, aceitam contritamente todos os éculos e todo o seu pavor aterrorizante. As almas que assim se sacrificam esperam em breve deixar o corpo de carne neste mundo. Os vossos queridos, aqueles a quem muito quereríeis ter perto de vós, têm direito à liberdade, chegando a hora da partida. Tem direito de gozar, neste infinito azul. Porque privá-los destes prazeres, da felicidade a que fizeram jus. Porque privá-los de ver os seus entes queridos, que muitas vezes os vossos olhos não podem ver, provocando sofrimento, para quê, e por quê? Não, meus amigos, chegando a hora, eles partem, e lá encontrarão o mundo da verdadeira felicidade. E assim, eu vos digo do íntimo do meu espírito, lamento o sofrimento dos que ficam, mas não posso deixar de alegrar-me com a presença dos que vêm para nós. Deus vos guarde hoje e sempre. Maria Rita. Calvário. Amados irmãos e amigos meus, Deus vos ampare e proteja sempre, que a sua bênção repouse em cada um de vós, segundo as grandes necessidades pessoais. Meus amados irmãos, o mundo cristão, nesta data, recorda o martírio da cruz, o martírio do Filho de Deus, imolado no cume do Calvário. O mundo relembra esta data e se enche de tristeza e dor. Mas vós, os espíritas, comemorais este evento com o espírito de verdade que lhe encerra. Jesus, o Espírito imaculado e puro, que desceu a este mundo em missão sagrada de evangelizar as criaturas, não podia, como um simples mortal, subir o cume do Calvário, para expiar uma culpa. Jesus trazia a missão sagrada de exemplificar a doutrina do sacrifício até o último instante da sua vida. Jesus trazia a missão de mostrar ao mundo que era a caridade perante Deus, refletindo, exemplificando e tornando-se diante do homem, um verdadeiro modelo, de pureza e bondade. E esse Cristo Redentor, esse Cristo cheio de luz e glórias, permanece, até hoje, como Espírito que é, isento das penas da morte. Jesus cumpriu a sua missão, Jesus revelou-se tal qual era, muito embora a cegueira humana não possa compreender como ele é. O que exige o Mestre de vós, nesta hora? Qual o sacrifício que ele vos pede? Nada. Apenas amor para com Deus e o próximo. E esta doutrina de caridade e amor, que Jesus pregou e exemplificou, parece uma montanha de dificuldades para o homem. O homem, que sabe odiar com tanta intensidade, o homem que se atira na senda do crime com tal veemência, o homem, que tem a voz, às vezes, desenfreada para falar e tocar em todos os pontos em que a sua linguagem devia ser mais clara, pelo menos positiva, esse homem, diante da misericórdia de Deus, não se curva, não lhe compreende a sua grandeza, não sabe o que Jesus quer dele, continua a odiar, a fazer mal, continua a ser um indiferente às coisas santas. Meus amigos, a mansidão, a doçura, a bondade, a humildade no sentir, a caridade eficiente, é isto que Jesus espera de vós. Em lugar de comemorarem a morte e a paixão do Cristo, como se costuma dizer, privando o corpo do alimento necessário, deviam limpar os seus espíritos, purificá-los do pecado,
consagrai-los mais de perto ao Mestre, esquecer os ódios, as invejas, as intrigas e entrar, de uma vez para sempre, no caminho do bem. Bem-aventurados aqueles que têm a consciência tranquila, por não fazerem mal a ninguém. Infelizes aqueles que, na calada da noite, arquitetam planos de perfídias, de ódios, de ambições e invejas, prejudicando aos seus semelhantes. Deus vos guarde de tal pensar, meus amigos. Amai ao mundo, amai-o, porque Jesus o amou, e foi exatamente pelos mais pecadores que ele mais sofreu. Glória a Deus, nas alturas, e paz, na terra, aos homens de boa vontade. Tiago. Saudade compensada. Amigos, permiti que vos dê uma palavra, palavra de grande utilidade, palavra de conforto e graça. Sinto-me bem, após um sofrimento doloroso, sinto-me bem, com o espírito liberto de um corpo sofredor, de padecimentos que só hoje entendo e utilíssimos à minha vida espiritual. Entro numa vida para a qual, com franqueza, não contava entrar já, mas satisfeito me encontro, porque o mundo nada mais tinha para me dar, e o trabalho que eu podia exercer dentro da seara do Divino Mestre pouco era. As escassas forças de que dispunha se gastavam a todo momento, e qualquer trabalho, por insignificante que fosse, representava um esforço sobre-humano. Eu não devia, mesmo, demorar mais aqui. E vede, agora, o contraste da vida, a lição do infinito, o meu trespasse, tão depressa se fez quanto fui acolhido por quem ansiava tornar a ver-me de perto, e, por instantes, o meu espírito se alegrou, com a alegria que proporcionava aos seus espíritos, do outro plano da vida, solícitos, me envolveram e se alegraram com a minha chegada. Era o viajante que vinha de longe as plagas, aportar ao seio materno. Nesse instante, a minha alma volveu o seu olhar para a terra, e não quero vos descrever o quadro que viu. Vede, agora, a posição do meu ser, entre a alegria da chegada e a dor da partida, entre o prazer da recepção e a saudade da despedida. A minha alma orou com tanto fervor, rogando aos seus a sua clemência, não para mim, que eu poderia sofrer ainda mais, mas para quem eu não desejava ver sofrer. E fui atendido, mercê de Deus, tudo se explicou. Vede agora, é claro como o dia, não há motivo para desgosto. A saudade compensada é, realmente, um consolo. A saudade do abandono, esta, sim, é que dói. Mas não é o caso presente, eu não abandonei ninguém, eu fui chamado, e a essa chamada ninguém resiste. Aos meus amigos, que neste recinto se encontram e os quais devotei concentrada mas sincera afeição, eu agradeço o testemunho da sua presença no momento mais triste de toda essa ocorrência, eu agradeço mais ainda, a alguém cujo nome não desejo pronunciar, para não ser suscetibilizado, todo o conforto, toda a esperança que me deu, todo o alento, que me infiltrou, ao ponto de eu perceber que não era quase um ser terreno, mas um ser imaterial que me falava. Glória seja dada a Deus. Meus amigos, permanecei firmes, fervorosos no seio dessa doutrina que anima, conforta e explica o porquê da vida. Deus vos abençoe a todos, e não vos esqueçais do Alberto. Recordando. Meus prezados amigos e meus irmãos, paz convosco. Ao encerrar esta sessão, eu trago um voto ardente de paz, não somente para os crentes espíritas que se encontram aqui reunidos, mas para todos aqueles devotados ao cristianismo, estejam em qualquer ponto da terra. Igualmente estendo meu pensamento à humanidade sofredora, essa humanidade que atravessa uma crise dolorosa, curvada ao peso de suas culpas, esmagada sobre pecado e sem esperança de remissão. O homem, quando alcança este ponto em que o seu caráter se deprime, se enche de ódio e se revolta, não encontra paz no seu espírito nem vê horizonte algum esperançoso diante de si. Entretanto, a promessa de Deus aí permanece, paz a todos os seres de boa vontade. Mas eles, que não têm essa boa vontade,
sentem o coração cheio de sentimentos odientos, eles se revoltam na terra, lutando, não somente corpo a corpo, mas espírito contra espírito, cheios de ódio, sedentos de sangue, arquitetando vinganças, promovendo desordens. E a terra padece, e a terra luta, e a terra se encaminha para o precipício. Meus amigos e meus irmãos, hoje, que vós recordais a tragédia emocionante do Calvário, hoje, que o vosso pensamento, recuando séculos atrás, divisa, no alto daquele monte, aquelas 3 cruzes, no meio das quais está o Cristo, hoje, quando o vosso pensamento procura penetrar no porquê destes acontecimentos terríveis, e admirável que os homens de pensar, estadistas, homens de cultura, não tenham um minuto sequer para refletir no despenhadeiro em que suas almas fatalmente rolarão, em consequência dos desacertos que premeditam. Meus amigos, o cristianismo espírita aí se encontra, a desfraldar o seu estandarte de paz, procurando harmonia entre os seres humanos. O glorioso espiritismo aí está, apontando a verdade, que, naquele tempo, estava crucificada no cume do monte. O cristianismo aí está, como o Consolador prometido, chamando a atenção dos homens que a lei de paz, amor e perdão, que o Cristo veio exemplificar. É tão doce, é tão consolador pensar que, após o tormento desta vida, criaturas espíritas se encontrarão nesta amplidão infinita com os seus queridos, com os seus amados, que daqui partiram e cujo encontro será, realmente, uma alegria infinita. É tão consolador pensar que, depois da morte, o céu se abre. E nós não podemos compreender como é que o homem, no seu egoísmo brutal, calca aos pés todos esses privilégios, para pensar apenas no extermínio, na derrota, no saque, na vingança, no sangue e na miséria. O homem traça, diante de si, esse ambiente estreito, um círculo de sangue, e nele se envolve. Para o alto, para a amplidão infinita, nenhum pensamento, nenhuma ação de graças, nenhuma consulta, nenhum pensamento. Amigos, despertai. Revolvei as vossas consciências e vede se nelas não se aninha alguma parcela desse egoísmo brutal que empolga as outras criaturas. Vasculhai o vosso íntimo, não permitais que o desamor nele encontre ninha. Porque o egoísmo, a inveja e esses outros pecados, que não desejo proferir, se ocultam no seio do homem e, quando ele pensa que está deles liberto, eis que apontam o lado âmago do seu ser e infiltram pensamentos odientos. Amai-vos uns aos outros, é a doutrina do Mestre. Sede amigos, sede fraternos e, irmão para irmão, auxiliai-vos reciprocamente em todas as dificuldades materiais e espirituais da vida. Consolai-vos mutuamente, e Deus, e Jesus, e os vossos guias e os vossos amados protetores, baixarão em vossas sessões, caridosos, pedindo ao Altíssimo paz para vossas almas. Deus, nosso Senhor, pelo amor de Cristo crucificado no Calvário, inspire aos homens sentimentos de paz, para que eles deixem de se odiar e reciprocamente se amem. Paz a todos os homens. João Evangelista. Uma voz autorizada. Deus seja louvado, louvado seja o Senhor Jesus. Meus amigos e meus irmãos, aqui estamos, mais uma vez, procurando falar convosco, por intermédio dos nossos médiuns. Aqui estamos, desejando passar a vós os nossos sentimentos e pensamentos e rogando, solicitamente, que pondereis os nossos conselhos, as nossas palavras porque são partidos de espíritos sinceros, que têm prazer em vos auxiliar. Todos vós e todos nós, somos discípulos do Mestre Divino, todos desejamos servi-lo, e, se pudéssemos fazer sacrifícios em proveito desta causa bendita que abraçamos, certamente os faríamos. Mas Deus não sobrecarrega ninguém com peso superior às suas forças. A renúncia que se vos pede é a renúncia ao pecado, é a renúncia ao egoísmo, à miséria moral. O que se vos pede em sacrifício é o amor dos vossos corações, a pureza dos vossos sentimentos, o desejo de bem servir a Deus, e,
Se assim pensardes e buscardes, com sinceridade, realizar esse ideal, nós vos auxiliaremos na medida da nossa fraca evolução. Amigos, lá fora, o mundo se debate em consequência de seu próprio erro, que lhe causou a perdição. Ele tem, perto de si, a tábua de salvação a que se pode apegar, mas, no seu orgulho insensato, recusa essa salvação e continua a proceder incoerentemente, na estrada perniciosa do erro. É assim que o amor aos pais vai desaparecendo, o respeito devido à velhice quase não existe, as próprias filhas não aceitam os conselhos maternos. Todos querem liberdade de agir, muito embora essa liberdade esteja em desacordo com os próprios sentimentos, com a sua própria compreensão. E o mundo vai andando assim. Moças sem rédea, quais rapazes soltos, homens dissolutos, sem um pensamento cristão, pais abandonando os próprios filhos, cuja educação e cujo cuidado não os preocupam, mães degeneradas, que dão extermínio à vida de seus filhos, antes mesmo de virem ao mundo. Enfim, ninguém escuta a voz do Cristo, ninguém se aproxima do Divino Cordeiro, ninguém procura dizer: Mestre, aqui estou, ajuda-me. Eu não posso, sozinho, realizar a obra que tu me inspiras, ajuda-me, Jesus. Ninguém se preocupa, cada um quer resolver por si, de acordo com a sua consciência obsedada. Não, meus amigos. Dentro do Espiritismo, não pode ser assim. Ele é a tocha luminosa, que abre os caminhos para vós seguirdes. Ele é a bússola que norteia o vosso passo. Ele é o imenso livro do universo, que ensina o vosso cérebro a pensar. Ele é o alimento para as vossas almas, o pão da vida. Por que não consultais? Por que não estudais a fundo? Por que vos entreterdes quais crianças, pelo caminho a brincar com pedrinhas, sem proveito algum? Por que não seguis as normas do cristianismo espírita? Meus amigos, dentro de vós existe uma voz que não mente, é a voz da consciência, que sempre vos aponta como seguir na vida. E vós a sufocais. Quantos a sufocam, até, com o álcool? Porém ela não se embriaga, está sempre lúcida. Eles, sim, é que não a podem ouvir, porque os seus cérebros estão tomados deste veneno nocivo, terrível, que lhes consome a razão. Ela está perfeitamente viva, vibrando e chamando-lhes atenção. E, quando, por acaso, eles escutam a sua voz, ainda que apagada, entregam-se, novamente, às libações, para sufocá-la. Inútil. A consciência não se embriaga, ela é a vigilante atalaia, que nunca sai do seu posto. Meus irmãos, chefes de família, vós, que sois espíritas convictos, compreendei que o Espiritismo é doutrina salvadora, doutrina de verdade, a doutrina do cristianismo, o penhor da vossa salvação futura. Deus, nosso Senhor, vos ampare em todos os dias da vossa vida. Paulo de Tarso. Culto à verdade e à justiça. Amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Crentes espíritas, cristãos que sois, deveis, prezadíssimos amigos e meus irmãos, prestar o culto devido à verdade e à justiça. A base da religião cristã repousa sobre estas duas virtudes, justiça e verdade. Quem não ama a palavra do Mestre? Quem não respeita os seus ditames? Quem não crê na sua ação poderosa, enquanto esteve na terra, e agora, pela influência do alto? Que dúvida faz sobre o valor da palavra divina? O Cristo era a verdade encarnada. Prestar culto à verdade é prestar culto ao Divino Mestre. Deveis, pois, meus amigos, ser os expoentes desta verdade, colocar a verdade espírita dentro do vosso espírito, de tal forma que os vossos atos, palavras e pensamentos sejam a expressão dessa mesma verdade, a que prestais culto. E, na vossa vida doméstica, no trato social, no convívio diário, não esqueçais jamais que o culto à verdade deve acompanhar todos os vossos passos na terra. Como preparareis a vossa bagagem de retorno ao espaço,
se não estiverdes perfeitamente convictos de que a verdade está convosco? Qual o passaporte que apresentareis na outra vida, se a mentira vos acompanha? Falando assim, eu chamo apenas a vossa atenção, porque, ordinariamente, o homem pensa que presta culto à verdade, quando, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, se entrega ao domínio da mentira, da falsidade, quando o seu pensamento é bem outro e deseja ser uma criatura verdadeira. Assim, pois, meus amigos, não sejam as contingências da vida, os vossos deveres sociais, esse traquejo mundano tão comum entre as criaturas, que vos façam desviar da linha que a verdade vos traçou. Contemporizar é social, muitas vezes, mas não é conveniente. Aparentar, simplesmente, ser espírita, quando não se é, não dá proveito. Apresentar uma fé, por assim dizer, suposta, não é proveitosa para ninguém. A fé é singela e positiva. Por conseguinte, o crente espírita, para ser útil ao seu grêmio, para ser um verdadeiro cristão e poder honrar as fileiras do espiritismo, deve, antes de mais nada, ser verdadeiro, prestar esse culto sincero à verdade, que a sua palavra, como diz a Escritura, seja, sim, sim, não, não. Tudo que passa daí, diz, ainda, a Escritura Sagrada, é de procedência maligna. Meus amigos, nas questões mais simples, nas coisas mais comezinhas da vida, é preciso encarar a verdade de frente, porque ela não tem subterfúgios, não tem capa para encobrir, é límpida como a luz do sol, enfim, é uma verdade realmente verdadeira. Deus vos guie e abençoe. Spínola. Evitemos dores futuras. Amigos, esteja convosco a paz do Senhor. Assisti ao vosso trabalho, apreciei o estudo desta última comunicação, e é sobre ela, meus caros irmãos, que chama a vossa preciosa atenção. Quando um espírito, encarnado ou desencarnado, envereda pelo caminho do mal, não prevê as consequências deste passo. Entende de satisfazer a sua vontade, exercer a sua vingança, e não a detê-lo em seu propósito. A ação caridosa do além, aliada à doutrinação sensata das sessões espíritas, desperta, algumas vezes, esse espírito ou esse homem, para o efeito da sua ação. E, quando esse espírito chega a compreender a razão da doutrinação, para o seu sofrimento, é tarde, a dor já veio. Se o espírito que mortifica o seu irmão atendesse à primeira chamada, evitaria muitas dores futuras. Mas, se bem que doutrinado e chamado à ordem, para desviar-se da linha tortuosa do erro e enveredar pelo caminho do bem, ele fecha os ouvidos a qualquer admoestação e continua com seu proceder iníquo. Quantas vezes, no próprio além, espíritos doutrinadores, que os há, como há na terra, chamam à ordem seus espíritos, a lhes dizerem: meu amigo, estás a preparar uma fogueira, onde vais arder com toda a força do teu pecado. Meu amigos, estás preparando uma existência dolorosa para o teu espírito. Encarnado ou na erraticidade, sentirás o aguilhão da dor. Não acreditam. Continuam desencaminhados e a rédea é solta, dando asas ao seu pensamento mau. Consequência lógica e fatal, a dor lhes bate à porta, o remorso vai-lhes ao ânimo e eles se abatem, começando a sofrer, desde então, as dores atrozes de um remorso que vós não podeis calcular a quanto atinge. Um homem que padece o remorso de um grande crime, não sofre tanto nem em tão grande intensidade quanto o espírito liberto. A dor é sempre mais profunda, qualquer sentimento é sempre mais ativo, mais vibrante e mais enérgico numa alma sem corpo do que num ser encarnado. Que fazer? Aprender, enquanto é possível. Em hipótese alguma da vida, a ninguém tornar mal por mal. Recebeste uma afronta, uma calúnia, foste vítima de um engano. Perdoa, meu amigo. Se te é possível esclarecer de maneira digna, sensata e calma, faze-o, se não, entrega a Deus. Mas nunca tentes vingança, não tentes nunca prejudicar teu espírito com o sentimento de ódio,
que as criaturas fracas deixam penetrar e se alimentam, porque a consequência é sempre funesta para aquele que feriu o mandamento sagrado do Senhor, amar ao próximo como a ti mesmo. Assim, pois, meus amigos, a ocasião de aprender é esta. Ninguém está isento de contrariedades na vida, ninguém pode passar sem sofrimentos e dores, porque a Terra é um planeta para estas experiências, mas devemos sobrepor-nos a elas e nunca perder o governo dos nossos espíritos. E sobretudo o crente espírita, que milita dentro das fileiras cristãs do espiritismo, deve precaver-se contra esses assaltos da treva, para que não lhe suceda jamais se ver na posição dolorosa de um espírito cheio de remorsos. A ninguém torneis mal por mal, é a palavra do Cristo. Deus vos guarde. Max. Pedi resignados. Paz, meus irmãos, paz que se estenda aos vossos lares, no seio das vossas famílias, à sociedade, à humanidade, como um alimento espiritual. O crente espírita não pode agir com proveito, com o seu espírito descontrolado, sem o conforto e a paz que tranquiliza. Paz, Senhor Deus, paz à terra. Aos filhos da terra a paz que vem de Jesus. Meus amigos e meus irmãos, muito sofreis espiritualmente, alguns de vós muito padecem, e nós conhecemos grande parte da vossa preocupação, e conhecemos a razão das dores. Neste próprio momento em que estou convosco, sinto dentro de vós mesmos, dentro no âmago do vosso espírito, e vejo que nele se encontra a luta. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, muito podereis ganhar. Certamente que não faltarão dissabores, não vos faltarão dores na vida, mas as vencereis pela fé. Meus amigos, muita fé, atrás da tempestade vem a bonança. Quero, irmãos, vos dizer, não desanimeis. Deus, em sua clemência, olha para os seus filhos, e permitirá quanto vós pedirdes. Pedi resignados, tendes sempre o pensamento em Jesus, e levai o vosso espírito, e a promessa será cumprida, porque Jesus não falha. Todos vós deveis esperar com paciência as vossas dores diminuírem, porque a fé crescerá, o sentimento será mais forte, e vós tereis a grande alegria de ter compreendido a vossa tarefa e a vossa prova resignados. A promessa de Deus não falha. Meus amigos, Deus nosso Senhor vos abençoe a todos. João de Freitas. A elevação moral de um espírito. Deus nosso Senhor seja louvado. Que a sua paz bendita venha à terra. Amados irmãos, venho a este recinto possuída de um reconhecimento que me emociona. Venho agradecer as referências feitas a mim, com a caridade de quem me soube atribuir sentimentos de justiça. Amigos meus, nada somos na terra. Todos nós somos espíritos, mandados por Deus para encarnar num corpo material, e darmos desempenho às nossas tarefas. Quando um espírito traz grandes responsabilidades terá a sua existência atribulada, seja ele nascido na choupana ou em palácios. Tudo depende da má orientação na vida terrena. O orgulho mata a semente do bem. A consciência da nossa pequenez é característico dos espíritos humildes, e Deus ama os humildes. A opulência não raras vezes faz o homem esquecer as suas responsabilidades e tornar-se um grande pecador. Nascer nobre dessa nobreza que o mundo oferece não significa superioridade sobre o ponto de vista moral. Tais criaturas vêm à terra para cumprimento de uma grande tarefa e aí delas sem lugar de dar exemplos de elevação moral, se enchem de orgulho e se julgam superiores aos seus irmãos de outra classe na vida terrena. Muitas vezes, meus amigos, os pobres são os verdadeiros ricos de resignação, ricos de grandeza moral e espiritual. Não poucas vezes são eles, perante Deus, superiores àqueles a quem a terra dá honra e valor. Agradeço, repito, as referências feitas a mim e os meus. Nada fiz neste mundo que não fosse meu restrito dever e não mereço elogios. Amei, muito, sim, esta grande pátria e desejo fazer sempre justiça e caridade a todos os meus irmãos. Busquei sempre afastar de mim o sentimento de orgulho,
que escureça as almas. Meus irmãos, mantende o laço fraterno entre todos vós, a vossa união, a vossa alegria fraterna, o vosso desprendimento das coisas humanas. Peço a Deus, que